Eu escolhi hoje, é muito engraçado, que a espiritualidade, o tanto que ela é perfeita. Eu escolhi, né, esse tema, que é um tema muito parecido com o da Magali, que é apego e desapego. E aí, quando ela começou a fazer a palestra na segunda-feira passada, eu falei, meu Deus. Mas em vez de eu olhar para o lado ruim, eu fui olhar para o lado bom. Porque aí eu entendi que a espiritualidade, ela me preparou, pôs você para falar uma parte de uma forma, e eu vou falar de outra forma agora dentro do Evangelho. O capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon, que a Mamon, né, é a riqueza, é o dinheiro, e a gente é muito apegado a essas coisas, né? Então aí eu resolvi fazer, continuar com o tema, porque eu acho que a gente é igual ao Evangelho. Quando você vai fazer o Evangelho, você abre às vezes uma semana, na outra semana você abre no mesmo lugar, é porque nós estamos precisando de alguma forma desse tema. Então acho que foi assim muito casado, sabe? Foi muito bom. No primeiro momento eu fiquei meio preocupada, mas aí depois eu falei, não, tem que tá tudo certo, tá no lugar certo. Então agora o senhor pode pôr para mim aí, deixa eu ver aí, começar a aprender a olhar essas... Ainda bem que eu pus você aí, porque senão eu não ia dar conta também. Tá. É isso. Eu coloquei aqui o que a Magali leu, o primeiro parágrafo. Então ela já leu, eu não vou ler de novo, porque fica mais tranquilo. Mas eu gostei muito dessa frase do Chico Xavier: o que você tem, Deus te deu. O que você é, você dará contas a Deus. Olha, você vê a profundidade dessa mensagem do Chico, né, dessa citação dele. Eu fico imaginando quando a gente fala, né, que ele fala que Deus nos deu o que a gente tem, né? Quando a gente vai nascer, Deus nos dá o corpo, né? E a gente traz das vidas anteriores aquilo que nós conquistamos na encarnação, né? Então a gente nasce só com o corpo que o Deus deu e o que a gente trouxe de bom. E aí depois a gente vai dar contas a Deus na hora que a gente for desencarnar de novo. Passa para mim passar o resuminho do parágrafo, por favor, que aí eu vou falar. Aí eu fiz um resuminho, né, do primeiro parágrafo lá. O ser humano não é proprietário definitivo dos bens materiais. Tudo o que possui na Terra, dinheiro, propriedades, cargos e títulos, permanece aqui quando ocorre a desencarnação. O que o espírito realmente leva consigo são suas conquistas íntimas, a inteligência desenvolvida, conhecimentos adquiridos e, sobretudo, as virtudes e qualidades morais. Por isso, um trabalhador humilde pode chegar muito mais rico espiritualmente do que alguém que tenha sido poderoso ou muito rico. No plano espiritual não se compram privilégios, eles são conquistados pela prática do bem, pelo amor ao próximo, pela humildade e pelo aperfeiçoamento moral. Então, o que está, né? O espírito, ele não, quando a gente desencarna, caixão não tem gaveta, né? Que todo mundo fala muito isso, né? Então, tudo que a gente conquista, essas coisas, a gente fica pegando demais, sabe? A gente tem... a pessoa trabalha uma vida inteira para conquistar as coisas materiais. Conquistar casa, carro, roupa, sapato, enfim, tudo, né? As coisas materiais que satisfazem, mas não tem problema nenhum disso. No Evangelho não tem momento nenhum que fala. Ali, seguindo aí, eu vou mostrar isso também. Tem as citações aí de Jesus, do Emmanuel, que fala também sobre isso. Que a gente pode ter,
Só que a gente não precisa também se matar para conquistar as coisas, tantas coisas. O Chico mesmo falava assim, gente, para que tem mulher que tem 35 pares de sapato? Se ela tem só 2 pés, ela tem que ter um par de sapato. Para que ela tem? Eu tenho um, quando acaba eu compro outro, eu ganho outro. Então a gente tem a mania de ficar juntando as coisas. A gente tem, igual eu estava falando, trabalha muito. A pessoa às vezes, o tempo dele, o povo fala muito isso, né? Que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, gente. Como que a gente pode fazer uma coisa dessa com o tempo? Foi ficar deixando que o tempo, você seja escravo dele, do dinheiro. É isso que fala os itens anteriores desse capítulo, fala muito isso. A gente pode possuir as coisas, mas a gente não tem que ser escravo dele. Então, quando a gente consegue... a gente preocupa muito com as coisas materiais, mas aqui está falando, olha lá. Está falando que a gente tem... O que a gente leva? As conquistas íntimas. A inteligência desenvolvida, né? Os conhecimentos, as virtudes, as qualidades morais. E a gente às vezes preocupa com as coisas materiais e esquece da mais importante, que é o que realmente a gente vai levar. Que na hora que a gente chegar lá, é essa aí que a gente vai ter que falar para Deus o que é que nós levamos que nós conquistamos para levar do lado de lá os conhecimentos que nós tivemos ali. Então, a gente pensar bem nisso, porque se hoje, por exemplo, cada um de nós, pensa aí, se cada um fosse fazer um inventário, tivesse que fazer um inventário das coisas que tem, qual seria a coisa mais importante que vocês acham que vocês iam pôr lá no inventário? Pensa e depois vocês vão pensar aí durante depois o tempo. Porque, olha para você ver, porque a gente pensar num inventário normal, deixa casa, deixa carro, deixa 1000 coisas. Mas as mais importantes não é falado. Né? Não tem assim, uma preocupação de ter esses conhecimentos. Eu falo que dentro dessa, que eu falei que eu queria falar muito do apego, desapego, foi por causa que a vivência, né, que a gente fala que quer falar uma coisa que a gente vive, que é mais fácil. Eu falei aqui já da outra vez, que a minha mudança para cá, eu fui entender, gente, tanta de coisa que a gente tem sem necessidade, tanta coisa, para que a gente guarda tanto papel, tanto convite de casamento, convite de aniversário, convite de formatura? Você vai guardando aquilo ali, vai guardando, e depois você morre, joga tudo fora. A outra pessoa joga tudo fora. A minha mãe, quando desencarnou, amanhã ela ia fazer 65 anos, na hora de jogar as medalhas dela de natação fora, eu falava, uma caixa cheia, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu tenho que jogar fora. Lembranças, coisa, ela foi. E assim vai acontecer com cada um da gente. Quando a gente desencarnar, vai doar suas roupas, seus sapatos, suas coisas. Aí um fica com uma coisa daqui, outra um quadro, uma lembrança, mas o resto não vai com ela, não vai com a gente. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a desapegar o mais rápido que a gente puder, já começar a fazer isso para poder não sofrer tanto na hora do desencarne, porque na hora do desencarne, se a gente não tomar cuidado, a gente fica preso ali no corpo, porque a gente não quer. Aqui fala, tem que a gente, mais na frente eu acho que, pode passar, que eu acho que lá vai falar, que eu vou falar, por favor. Aí aqui é a verdadeira propriedade. O que é realmente a verdadeira propriedade? Consiste apenas nos bens que o homem pode levar deste mundo para o outro. Os únicos bens que ele possui realmente são os da alma: inteligência, conhecimentos adquiridos, qualidades morais, repetiu. Eis o que ele traz e leva, que ninguém lhe pode arrebatar.
Na terra, nós somos administradores temporários dos bens materiais. Na eternidade, nós somos herdeiros apenas das virtudes que conquistamos. Jesus já tinha dito: ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. É esse aí que eu falei aquela hora, né? A gente pode ter, né, as coisas que a gente quer, os tesouros, né, as coisas materiais, mas a gente tem que também ter aquilo que a traça não consome. Assim como o viajante, é isso que eu ia falar, assim como o viajante prepara a bagagem de acordo com o destino para onde vai, devemos preparar-nos para a vida espiritual, acumulando valores que têm utilidade nesse novo plano. No mundo espiritual, a posição de cada espírito não é determinada pela riqueza material ou pela posição social que ocupou na Terra, mas pelo patrimônio moral que construiu. Então aqui, né, aí tem no próprio lá no Evangelho fala que quando a gente vai viajar, vai por exemplo, um país diferente, aí a gente estuda sobre o país, onde que a gente quer ir, se vai estar frio, se vai estar calor, como que é o país, para você se adaptar ao lugar que você vai. Aí você leva o necessário. Você não vai, por exemplo, você vai num lugar que está frio, você não vai levar biquíni. Vai estar frio, vai estar nevando às vezes, então você não vai levar um biquíni, é desnecessário. E assim a gente vai fazer quando a gente for para o mundo espiritual, a gente tem que ter a nossa bagagem já pronta, com a parte moral que a gente tem que levar. Então, é prestar atenção no que a gente está pondo dentro dessa mala para a gente viajar. Eu falo que a gente não sabe a hora. Ninguém sabe, tem uns que vão com 100 anos, tem gente que vai com, né, novinho, vai cedo. Então a gente tem que começar a pensar, não deixar para a última hora. A gente tem que ir já imaginando, fazendo, né, as caridades, as bondades, as virtudes e as caridades todas que a gente pode fazer, para a gente poder ir fazendo a bagagem, porque senão a gente vai levar um sustão lá. Por favor. Desconstruindo a ilusão da posse. Ponto 1. Somos administradores, não donos. Deus empresta tudo: corpo, família, bens, talentos. No mundo espiritual não existe escritura. Emmanuel confirma: o homem não possui de seu senão aquilo que ajuntar dentro de si mesmo. Tudo mais é empréstimo. É o que eu falei aquela hora, né? Até o corpo a gente não leva. A gente chega com ele, mas a gente deixa ele vira pó. Nem isso a gente leva. A prova do inventário: ninguém leva nada material. André Luiz, em Nosso Lar, explica: no mundo dos espíritos, o homem é classificado pelo que ele é e não pelo que ele teve. 2 homens morrem, um milionário avarento, outro simples, mas caridoso. Quem chega rico no plano espiritual? O segundo, né? Aí tem várias histórias que a gente vê contando nos livros espíritas, né? Tem histórias que a gente vê, tem o próprio Lázaro, né? Eu acho que é o Lázaro, que era um mendigo que vivia pedindo migalhas na casa de um rico, e o rico nem tinha para ele, e não dava nada para ele, ficava lá, só que ele não reclamava, ele não ficava reclamando que o rico não dava para ele. E aí um dia ele desencarna e vai para o mundo espiritual, passa um tempo, o rico também. Aí o rico vê o Lázaro lá perto de Deus, né, todo cheio de luz, todo bonito. Aí fala: mas como assim? Eu tinha tudo, eu tinha posse, tinha casa, tinha isso, tinha aquilo, tinha terras. Ele não tinha nada, não fazia nada. Aí é explicado para ele que lá não é com dinheiro, não é com ouro, né, da terra, que a gente compra um lugarzinho lá para ficar. Então, e outras histórias tantas que acho que ali fala, quer ver? O perigo do apego.
Quando achamos que somos donos, vem medo, inveja, egoísmo. André Luiz alerta. Muitos companheiros, antes de passar para cá que não estou enxergando, muitos companheiros desencarnados vagueiam em suplício porque se julgavam senhores absolutos dos bens que usufruíam na terra. Chico Xavier completa. Ninguém passa pelo que não precisa, mas muitos passam pelo que se apegam. É aí que as pessoas ficam, às vezes, no mundo espiritual, não sabem nem que desencarnou, de tão apegado que são aos bens materiais, tão apegado que fica com o que tinha, né? Que ele não sabe, mas ele fica naquela angústia de não estar, de estar perdendo, de estar vendo que as pessoas estão brigando por causa da fortuna. Quantas famílias a gente vê aí que a pessoa desencarna e a herança toda vira uma disputa de interesse, de um quer uma coisa, o outro quer outra, e aquela briga toda, e ele lá do outro lado sem entender nada, porque é tão apegado que fica ali naquela coisa angustiosa de ficar lutando com as coisas materiais. Quais são as verdadeiras propriedades? São 3 coisas que nós vamos levar: a inteligência, né, lucidez, discernimento que desenvolvemos, os conhecimentos, que é o estudo do Evangelho, da doutrina, da vida, as qualidades morais, paciência, humildade, perdão, caridade. Aí o Emmanuel ainda resume: a única fortuna que jamais se perde é a do conhecimento santificante e do amor que se doa. Olha para você ver, olha que fortuna melhor do que essa, do que esses conhecimentos santificantes. Ali fala sobre o estudo do Evangelho, da doutrina. Nós aqui estamos, né, dentro do centro espírita e a gente conhece a doutrina, conhece a encarnação, a reencarnação, né, o desencarne. Então a gente vai procurando dentro dessa doutrina, mas todas as doutrinas são importantes. Aquelas pessoas que estão em outras religiões, elas também passam pelas mesmas coisas, só que não têm o conhecimento que a gente tem. Nós temos essa vantagem, né, desse conhecimento, porque se a gente tem esse conhecimento hoje, é porque nós já passamos ali atrás algumas coisas. Então, que a gente não perca mais a oportunidade de modificar, né? De ter mais conhecimento, de ter mais, desenvolvermos mais essa inteligência, porque a gente gosta muito, por exemplo, a gente fica muito no celular, né? E agora eu estou pondo tempo para me poder ficar no celular, aí desperta lá, eu saio, fico 15 minutos e tá bom. Aí vou fazer outras coisas. Vou ler, já tem evangelho no celular, já tem um monte de livro que quando eu não estou com o físico ali, eu entro no celular e leio alguma coisa. Porque a gente perde muita oportunidade, a gente perde a oportunidade do conhecimento. Porque tem livro de todo jeito, que a gente pode procurar. Se você está em dúvida com uma coisa, você vai atrás e consegue. Autoconhecimento é o que eu acho que assim, o que está me deixando mais tranquila, tanto para falar, eu acho que é muito isso, é o autoconhecimento, a gente procurar se conhecer melhor, saber o que a gente precisa mais, o que a gente gosta mais, o que a gente tem que desenvolver mais, para que a gente possa, na hora do desencarne, a gente não ficar preso ao corpo. A gente conhece, sabe, de muitos casos que as pessoas, a espiritualidade, ela custa a desligar o corpo por causa disso, porque não é só de coisas materiais. A pessoa que está desencarnando, às vezes ela pensa na família, no filho que vai deixar, na mãe que vai ficar, ou no pai, enfim, no ente querido. Então ele fica ali, ele não quer morrer porque ele quer ficar ali, ele quer estar ali ainda. Então a gente não pode ter esse apego, a gente tem que entender que apego não é bom, tem que ter outro tipo de apego para poder ser bom, porque esses aqui não são não.
Então essas moedas não valem nada na vida espiritual. Ninguém tira o teu caráter. Ninguém tira, né, o teu caráter. Pode. Para refletir. Eu falei, né? Se eu partisse hoje, qual o meu saldo espiritual? Eu estou investindo no que fica ou no que passa? Sem culpa é para ajustar a rota. Para vocês não ficarem muito preocupados com isso, né? Só para vocês poderem ajustar aí a rota. Aí o que eu estava falando aqui é como investir na verdadeira propriedade. 10 minutos, gente, ler algo que edifique é um depósito diário na conta da alma. 10 minutos. Se a gente tirar para ler um livro edificante, a gente imagina todo dia você lê uns 10 minutos, aí depois você vai até gostando mais, vai lendo mais, né? A gente consegue fazer com que isso fica um hábito bom. Levo ou deixo o teste? Antes de brigar, de comprar, pergunta se leva depois da morte. Esse brigar aí, a gente vê muito, né? Às vezes a pessoa, no trânsito, que é o mais comum em cidade, principalmente grande. Aqui também. Aqui também, nossa senhora, a gente tem que ter muita paciência para poder saber que a gente tem que ter calma para a gente depois não ter problema lá por causa de brigar à toa. Porque aqui as pessoas, é difícil também de a gente adaptar ao trânsito daqui, que todo mundo dirige de qualquer jeito. Então muita gente briga, né? Briga, mata. Quantas pessoas a gente vê história de pessoas que matam no trânsito por causa de uma batida no carro, que vai estragar um negócio, o carro. Aí morre. Um pai de família, às vezes, por causa de nada, morre porque brigou ali. Ele não vai levar o carro. Aí atrapalha tudo. E comprar também. Eu falei isso com as meninas lá no bazar. Falei assim que chega as coisas, a gente fica doido para ver as coisas do bazar. Essa blusinha mesmo eu comprei no bazar. Aí eu falo assim, não vou levar isso aqui. Aí depois eu falo, não vou levar não, isso aqui eu não vou precisar não. A gente tem mania de comprar. A gente tem mania de comprar coisa de comer. Você entra no supermercado para comprar uma coisa. Aí você sai com 5. Você não tem necessidade, mas você compra. É um hábito que você vai ficando ali. Então, e nós não vamos levar. Nós não vamos levar nada disso. A caridade anônima. Fazer bem sem ninguém saber. Treina o desapego e rende mérito. Às vezes a gente não consegue, né, fazer caridade sem ninguém saber. Porque tem muita coisa que a gente faz que todo mundo sabe. Por exemplo, ser voluntário no bazar, né, Dani? É uma caridade e todo mundo sabe. A gente vai fazer as visitas lá em Campinho, todo mundo sabe. Agora tem gente que sai botando em outdoor, né? Fala que filma, né, o que está fazendo. Aí, para Deus, aquilo lá já perdeu. Porque se você fica se mostrando muito, aí quando fala assim, Deus já te pagou ali. Você não vai levar para lá aquela caridade, porque ali você já recebeu, porque você já fez propaganda, então você já está quite ali. Não precisa, você não vai levar aquela caridade para Deus. Jesus não condena ter bens, condena ser escravo deles. Usa o que tens para o bem, mas não deixa teu coração morar no que a traça corrói. Foi o que eu falei aquela hora, né? Emmanuel consola. Não te aflijas por não possuírem grandes somas. Ser rico de boas obras e amelharás tesouros que a traça, ficou faltando um pedacinho, e não corrói. Para a gente não... Porque tem muita gente, né, que fica, às vezes, preocupado também, foi o que eu também falei no começo, né, de ter as coisas. Não tem problema, está ali. Não te afliges por não, ou ao contrário ali, né, por não possuírem grandes somas. Que no capítulo, né, não se pode servir a Deus a Mamon, vem falando
também disso, que as pessoas, que tem a prova, né, também daquele que é rico e o pobre. E por quê? Né, que uns, aí fala assim, mas por que uns são ricos e outros são pobres? Deus deu a inteligência para todos. Aquele que tem mais, ele usou a inteligência e ele tem mais. E ele usa da forma que ele acha que é melhor. Mas só que a riqueza, ele foi dado para ele ter as coisas que ele quer, mas ele tem que fazer a caridade. Ele tem que usar o dinheiro dele para poder, uma empresa, por exemplo, né? A pessoa, ele dá emprego para mil funcionários. Só que ele paga metade do que a outra empresa paga. Aí ele está ficando rico de uma forma que não é legal. Então, aí ele vai passar pela encarnação lá, pela vida, que vai passar pela pobreza para ele poder entender que aquilo que ele fez lá na outra, que ele usou o dinheiro das outras pessoas, porque ele estava tirando dos outros para ele. Então, não é bom. E o pobre, ele fica pobre também, às vezes por isso, né? Ele passa pela pobreza para poder aquilo que ele fez, vamos supor, o rico que vai voltar, né? Porque ele fez usou do dinheiro que não era dele para poder uso próprio, então aí ele vem passar por um momento de pobreza por isso, para poder não ver os dois lados, né? O que pode, o que não pode. E eles falam que a riqueza é muito mais difícil, a encarnação, do que a pobreza. É por causa dos nossos apegos, por causa de a gente querer as coisas, da gente querer mais e mais e mais. Então a gente às vezes quer muito e esquece do outro. Às vezes a gente não conhece nem o vizinho da gente que passa necessidade. A gente deixa de olhar para o outro porque você está tão ocupado fazendo as coisas que você quer fazer. Gente, então é isso. Ali ainda pôs ali a verdadeira riqueza do homem é o bem que ele faz aos seus semelhantes. Acho que acabou, né? Acabou, né? É isso. Então, gente, foi assim, bem rapidinho também.